Então, bom dia. Bem-vindo à edição primeira, não é oficial, que a primeira oficial foi no dia 1º de janeiro, mas de dia de trabalho, da cor do dinheiro, neste caso do dia, desculpe lá, 4 de janeiro do ano da graça de 2021. Olha, antes de irmos ao comentário de hoje, que vai incidir sobre 3 áreas: a vacinação, presidenciais e falta de vergonha da Sra. Ministra da Justiça, deixe-me só lembrar que nós vamos ter um novo programa no canal A Cor do Dinheiro. Como já percebeu, isto vai alargando, não é? Isto vai ganhando peso, vai ganhando conteúdo. Depois ao final do dia, criámos ainda no ano passado, depois ao final da semana, que também criámos no ano passado, vamos passar a ter o Comitê Central. E vai ser assegurado pelo Tiago Dores, pelo Carlos Guimarães Pinto e pelo Alberto Gonçalves, e estará aqui regularmente a partir das 9 da noite, de sexta-feira, em cada semana. Para além daquele espaço de reflexão semanal que nós já temos com o Think Tank, que é comigo, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, vamos passar a ter o Comitê Central. Aqui, provavelmente, como você vai ver, a língua vai estar mais afiada do que no comentário, na análise mais institucional e mais estrutural que é assegurada no Think Tank. E, portanto, aos poucos vamos preenchendo aqui áreas de análise no canal A Cor do Dinheiro. Bem, vamos então ao programa de hoje. Eu gostava de começar por referenciar com pesar a morte do Carlos do Carmo. Eu conheci-o muito mal, mas conheci-o. E tenho essa felicidade. E eu, às vezes, quando falo do Carlos do Carmo às pessoas, às vezes a resposta é: era um bocado arrogante, eu não gosto dele. Bem, eu devo dizer que tive a experiência exatamente oposta. Porque conheci-o da maneira mais improvável possível. Quando eu ainda era comentador da RTP, nos tempos em que não havia manipulação política, obviamente, lembro-me uma vez chegar à noite para fazer um comentário e chego à sala de caracterização, aquelas simpáticas meninas e senhoras que nos aturavam, e reparei que estava uma pessoa sentada na cadeira, mas coberto e sem óculos, eu não percebi quem era. Cheguei ao pé do espelho, enquanto esperava a minha vez, ia olhar para o espelho e ouço uma pessoa com voz masculina, grave, dizer: então, boa noite. E eu olhei melhor e percebi que era o Carlos do Carmo. Fiquei envergonhadíssimo. Primeiro, porque devia ter cumprimentado quando entrei. Segundo, porque ele era muito mais importante do que eu, verdade seja dita. E, em terceiro lugar, porque me falou com uma humildade impressionante. E o Carlos do Carmo, a certa altura da conversa, diz-me que apreciava os comentários que eu fazia. E como sabem, como toda a gente com o mínimo de atenção percebe, existe uma diferença ideológica, existia entre mim, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, e o Carlos do Carmo. Portanto, para quem supostamente era arrogante, foi de uma humildade impressionante a dirigir-se a uma pessoa, porque se calhar nem sequer precisava ter falado. Bom, o país perde bastante, obviamente perde, não é só o Fado, não é só Lisboa, o país perde bastante. É de figuras destas que nós fazemos a nossa identidade e é uma pena muito grande ver o Carlos do Carmo partir tão cedo. Segundo ponto, o novo estado de emergência. Como percebeu pela última semana, e particularmente pelos debates das presidenciais, que já vamos falar daqui a bocadinho, o Sr. Presidente da República já nos anunciou que vai haver uma renovação do estado de emergência. E desta vez vai ser por uma semana. Você perguntará, porquê por uma semana? É muito simples, porque provavelmente nesta semana as autoridades, a começar pelo Governo, vão tentar perceber se o laxismo da última semana e meia resultar num agravamento substancial daquilo que é a taxa de contágio e também dos internados. Ora, há uma certeza que eu já tenho, e eu acho que isso é mais do que evidente pelos avisos, pelos alertas dos médicos e também do Presidente da República e até do Primeiro-Ministro, é que muito provavelmente nós vamos ter uma extensão do período de emergência, do estado de emergência. E isto vai ser por uma semana, mas provavelmente nós vamos ter também uma renovação. Eu já agora começo a suspeitar de outra coisa. Como você entendeu também, nós estamos já com estas renovações sucessivas do estado de emergência há mais de um mês. E a verdade é que as taxas de contágio, as taxas de internamento não desceram brutalmente. Desceram, é verdade, em alguns casos até casos mais perigosos ficaram contidos. Mas não produz mais do que isto. Ora, como nós não temos perspectiva de ter vacina da Pfizer ou da BioNTech e também esta da AstraZeneca, que está atrasada na sua aprovação, a taxa de vacinação vai ser uma coisa lentíssima nos próximos meses. Ora, eu suspeito que nós vamos ter que viver com esta história dos estados de emergência de forma consecutiva, porque
para já, na opinião das autoridades, não há outra forma de conter isto. Agora, há uma coisa que é certa. Era bom que aprendêssemos com os erros. Aquela história dos sábados de manhã, em que a gente vai ao supermercado ou outro sítio qualquer e encontra um monte de gente, andamos inclusive a tocar-nos fisicamente uns dos outros, isto é uma estupidez. Portanto, valia a pena que, se houver renovação dos estados de emergência, alguém pensasse nisto antes de voltar a repetir os erros. Eu diria mesmo a estupidez. Ponto seguinte. Estava a olhar para o Correio da Manhã hoje, para a sua manchete, e de repente dou com esta notícia ou com esta análise, que é, deixe-me lá ir aqui para não falhar nada. Ontem, aliás, o Correio da Manhã ontem dizia que há 20 mil restaurantes e cafés à beira da falência. Ora, não surpreende, não é? Não surpreende por causa da pandemia. Mas agora eu gostava de recordar uma coisa. Você recorda-se quando a Troika cá veio, os mais velhos lembrar-se disto, quando a Troika cá chegou, houve uma falência maciça de estabelecimentos na área da restauração e dos cafés. E porquê? Porque há excesso. De facto, há excesso. Ora bem, é verdade que esta história que está a suceder neste momento, com uma boa parte destes estabelecimentos à beira da falência, eu não tenho dúvida nenhuma que à mínima crise que acontecesse, esta foi um exagero, mas à mínima crise que acontecesse, nós iríamos ter falências. Agora, o problema qual é que é? É nós não estarmos a estimular ou criar as condições para que na economia apareçam outras empresas e outras formas de criar riqueza e postos de trabalho e temos que insistir nisto. Você dirá, está bem, mas isto beneficiou muito do boom do turismo. É verdade, mas não só. Porque o boom do turismo aconteceu essencialmente em certas zonas, em cidades, e a verdade é que houve um crescimento deste tipo de estabelecimentos em todo o lado. E, portanto, há uma coisa de certeza que eu tenho. Uma parte destes não vão falir, uma parte destes vão falir e podem voltar, mas há outra certeza que tenho ainda. É que uma parte deles vão falir e não voltam. E isso é o natural devir do comportamento da economia. Não vale a pena agora nós estamos aqui a pensar que vamos conseguir salvar toda esta marmelada. Não vamos. Ponto seguinte. Para aqueles meus hardliners que adoram Trump e companhia, sugiro que vejam o artigo que está hoje no Público sobre o telefonema do Sr. Trump para um republicano, imagine só, no estado da Geórgia, onde lhe pedia para encontrar votos. Não é? Só precisava de 11.766 votos para dar a volta ao Estado. Isto é uma absoluta vergonha, percebe? Eu não consigo perceber como é que há pessoas que apoiam um fulano e um indivíduo que faz uma coisa destas. Ó pessoal, hardliners do Trump, o senhor perdeu, ponto final, ok. E já agora, para aqueles que passam a vida aqui a falar do Trump da América e que não conhecem o sistema político americano, vão estudar, pelo amor de Deus, ok? E não deem lições à América. A América tem sistemas de checks and balances criados há 2 séculos, que é para não dizer há mais tempo, que funcionam, não é? E tem mais democracia do que nós, tem mais tempo de democracia do que nós. Não vale a pena. O senhor perdeu. Finito, ok? Se quiser voltar em 2024. Perdeu, ok? O outro marcou mais golos. E não me venham com a história de não sei o que é fraudes, é provavelmente tenha havido uma coisa ou outra, mas a verdade é que as instituições funcionaram, pronunciaram sobre aquilo. E apesar disso, declararam que o outro senhor é vencedor. Ponto final. Último ponto deste anel, último ponto já falamos, que tem a ver com o novo programa da Cor do Dinheiro. Bem, então vamos lá à agenda de hoje. E a agenda de hoje, como eu lhe disse, falava de vacinação presidenciais e a falta de vergonha da Ministra da Justiça. Então vamos começar pela falta de vergonha da Ministra da Justiça. Eu estava a ver a entrevista que ela deu à RTP, salvo erro, ao telejornal de sábado, e fiquei estupefacto. Primeiro, quero dar os parabéns ao meu colega João Adelino Faria, que esteve muito bem na entrevista. E já agora, aqueles que o criticaram excessivamente em situações passadas, eu também lhe fiz uma crítica, não foi da maneira como algumas pessoas fizeram. Agora que lhe batam palmas, porque eu acho que a entrevista e a forma como o João Adelino Faria conduziu a entrevista com a Sra. Ministra da Justiça foi impecável. Quem não esteve impecável foi a Sra. Ministra. Primeiro, irritada. Segundo, incomodada. Terceiro, aquele defeito muito típico na esquerda que é assim: eu sou intocável. Eu estou acima de tudo. Estou acima de qualquer suspeita. Não me atirem esse libelo para cima de mim porque eu não aceito. Foi a mensagem que a Sra. Ministra da Justiça passou. Uma vergonha. Depois daquilo que se passou com a história do currículo do Sr. Procurador José Guerra, aquilo foi, no mínimo, uma vergonha. E porquê? Porque ela não pode sacudir a água do capote. Há uma coisa que nós aprendemos na faculdade, em liderança, que é assim: quando acontece um problema no nosso departamento, não foi o fulano A, B ou C, fui eu, porque sou o responsável. É o responsável funcional que assume essa responsabilidade. E se alguma coisa está mal, das duas uma, ou não tem gravidade e nós tomamos uma decisão sobre o que se passou, ou então nós demitimos-nos. Ora, a mim não me cabe na cabeça que um documento que é produzido pelo próprio Ministério, pelas estruturas do próprio Ministério, não quero saber se é o Gabinete da Ministra, se é uma Direção-Geral ou o raio que o parta. É um documento que é oficial, é um documento do Ministério da Justiça. Esse documento é produzido
está mal parido, tem 3 falsidades enormes e vergonhosas e esse documento vai para a Europa. Agora não nos venham a tirar o areia para os olhos, dizer que não influenciou, não fez isto, não fez aquilo. Não é admissível. Assim como não é admissível a senhora ficar ali, quando o jornalista lhe pergunta não tem condições para continuar, anda para ali à volta e depois quando aparece a insistência da pergunta, ela sai-se com não, o meu lugar está sempre à disposição. Ó filha, toda a gente sabe que o seu lugar está à disposição. O lugar de qualquer ministro está permanentemente à disposição do chefe do governo, que chama de primeiro-ministro. Não é apenas neste caso, é em todos. E, portanto, o que a senhora devia ter feito logo é dizer assim, eu tenho condições para continuar ou não tenho. Depois acabou por responder. Bom, mal, porque a senhora, depois do que se passou, não tem quaisquer condições para continuar. E vou reforçar isto porquê? Porque a senhora ministra, até agora, não fez nada sobre o assunto. Ou seja, não foi ela. Ok, foi um departamento, alguém da Direção-Geral. E o que é que a senhora fez? Como se diz em linguagem anglo-saxónica, it was on her watch, não é? Foi durante a sua guarda do castelo que aquilo aconteceu. Ora, das duas uma, se a senhora não se demite, então o que é que fez? Nós não conhecemos nada de palpável, de objetivo, sobre, vamos lá, saber quem é que fez esta brincadeira, o que é que sucedeu efetivamente e já agora qual é a consequência que isto tem. Você conhece? Pois eu também não. E, portanto, este facto reforça ainda mais a convicção de que a senhora já devia estar no olho da rua. O problema disto são 2. Primeiro, o Primeiro-Ministro não gosta de demitir ministros. Segundo, o Primeiro-Ministro tem à perna a presença da União Europeia. E em terceiro, o Presidente da República é um banana. Não tem outra expressão para designar isto. O Sr. Presidente da República é uma banana que já devia ter obrigado o Sr. Primeiro-Ministro a pôr aquela senhora na rua. Tal como já devia ter feito o mesmo com o Ministro Eduardo Cabrita. Bom, eu esta manhã ouvi, salvo erro, a RTP, dizer que tinha contactado o Sr. Procurador José Guerra, como você sabe, já está no cargo europeu. E a expressão do senhor foi que se sente incomodado com a situação. Ainda bem. Eu também me sentiria. Agora, segundo, qual é a conclusão que ele tira daqui? Eu não percebi. Continua no lugar, demitiu-se, não. Eu não posso afiançar aqui que aquela história da falsificação foi condicionante fundamental para ele ser nomeado. Mas há uma coisa que sei. Aquilo não fica bem. Não é solução. Não bate certo, não lhe traz boa imagem. E, portanto, se calhar, o senhor, num gesto altruísta, devia ter dito assim, se for preciso, eu ponho o meu lugar à disposição. Eu não vi isso. É pena. Bom, então vamos lá aos debates das presidenciais. Nós vamos ter uma maratona de debates. Ora, devo dizer-lhe que acho isto lamentável. Primeiro, os debates devem ser parcos. Senão, eles vão para ali fazer cassete. Há lá eleições legislativas. Aquilo é uma maratona. Segundo, devia haver espaço temporal entre os debates. Para quem está a ver, meditar, pensar, analisar as propostas, o que foi dito, o que não foi dito. Percebe? Não acontece isso. Chega a haver 3 no mesmo dia. Às vezes mediados por 1 hora ou 2 horas. Bem, esta maratona começou no sábado, como você sabe. E então, nós tivemos já, a contar com o de ontem, 3 debates. Primeiro, Marcelo versus Marisa. Segundo, Ventura versus João Ferreira. Terceiro, Marcelo versus Tiago Maia Rodrigues. Então, primeiro debate. Marcelo e Marisa. Aquilo só faltou darem beijos na boca. Não é? O Marcelo e a Marisa. Porque percebia-se claramente que havia empatia entre os dois e não sei das quantas. Body language era o mais relaxado possível, de simpatia, quase de amigos que andam ali aos abraços e aos beijos. E às tantas, a gente fica com uma ideia de que, peraí, estava aquele jogo em que 2 equipas não querem marcar um golo, uma na baliza uma da outra, querem deixar como está, porque dá jeito às duas. Olha, foi a sensação com que fiquei. E também fiquei com outra sensação. Marcelo mudou. O Presidente da República mudou. O Presidente da República hoje é uma pessoa de esquerda. Claramente uma pessoa de esquerda. E é uma pessoa que convive muito bem com o status quo. Ele é o melhor seguro, como dizia há dias alguém do PSD, numa piada, ele é o melhor seguro do Dr. António Costa, neste momento. Bom, mas voltemos ao debate. Porque a certa altura, a Marisa bem expressava a dizer, bem, o Sr. Presidente não fez isto, devia ter feito aquilo. Não chega. Se ela quer ser candidata e se quer voltar ao score da eleição anterior, que eu acho que não vai lá cheirar nem perto,
e vai afetar a imagem dela, ela devia ter feito um debate diferente. A sensação que se ficou no final daquele debate é assim, Marcelo não precisa muito se expor, nem dar o corpo às balas. Talvez tenha sido o debate mais fácil do Marcelo, como se viu ontem pela conversa com o Tiago Mãe Gonçalves. Bom, eu disse há bocado Rodrigues, já não é Gonçalves. Bem, as minhas desculpas ao candidato. Só um ponto. É que, se calhar, a malta está farta disto. Desta coisa de, Rodriguinhos para aqui, Rodriguinhos para ali, me passar a mão nas costas aqui, um beijito acolá. O pessoal está farto. Eu estou farto disto, confesso. E, portanto, aquilo que vi no debate entre Marisa e Marcelo fez-me dizer duas coisas. Nunca votaria na Marisa. Segundo, não votarei mesmo em Marcelo. Porque o Marcelo é o candidato do sistema. E aquilo que ele passou naquela entrevista deve ter desagradado a muita gente mais situada do centro para a direita. Bom, segundo debate. Não foi um debate, foi um pugilato intenso, não é? Foi uma bagunça completa entre João Ferreira e André Ventura. Eu tinha feito uma aposta 1 hora antes do debate, com algumas pessoas. E tinha jurado que aquilo ia acontecer. Bom, André Ventura, como eu já disse aqui várias vezes, é um tipo muito inteligente e é um tipo esperto. E percebeu muito bem como é que havia de anular João Ferreira. Aliás, não é difícil anular João Ferreira. João Ferreira é um tipo de verborreia, percebe? João Ferreira, com aquela mania das falinhas mansas, é um leninista, é um stalinista. Eu não vejo diferença nenhuma entre ele e os hardliners do PC, como escrevi aqui no Facebook no fim de semana. Ora bem, e confirmei isso no debate. E vou dizer mais. Eu até acho que João Ferreira tinha trunfos na mão para dar cabo de André Ventura. Por exemplo, as companhias desagradáveis com André Ventura, como a senhora Le Pen, não é? Lamentável. Bom, ele tinha ainda outros pormenores sobre dúvidas de financiamentos de campanha, não sei das quantas, que a imprensa tem falado aí abertamente, de André Ventura. Tinha matéria para questionar sobre isto. E até o incomodar. E até se percebeu, a uma certa altura do debate, que o André Ventura estava com pouco à vontade naquela matéria. Ora, o João Ferreira, em vez de pegar nestas matérias, deixa-se embrulhar naquela bagunça completa. E mais grave do que isto, é que o João Ferreira confirmou aquilo que era a acusação de André Ventura. Que é, olha, você é um leninista. Você, em vez de se me atirar a mim, a Marine Le Pen, devia-se atirar aos Nicolás Maduros, ao Kim não sei das quantas da Coreia do Norte, mas aos tipos do Cuba e coisas do género. Mais, André Ventura, a uma certa altura, consegue arrasar João Ferreira. Porquê? Porque diz assim, olha, mas eu não trago para aqui guerrilheiros das Farc, da Colômbia, para as festas do Avante. Isto é uma vergonha. Como é que o João Ferreira quer ser candidato presidencial de um partido, que ainda por mais foi outro ponto que André Ventura avançou, que é que defende a violência para chegar ao poder, como aconteceu com aquele rapazinho maluco que foi ao Congresso do PCP. Se calhar não é tão maluco quanto isso, não é? Porque o partido tem estas coisas lá no seu ideário. E já agora uma coisa, o site do PCP ou da candidatura foi abaixo mesmo por causa da procura das pessoas que lá foram? Ou aconteceu outra coisa qualquer? Fica essa dúvida. Bom, uma coisa é certa. João Ferreira tinha trunfos para sair muito bem da entrevista e da conversa saiu arrasado. Bom, isto é surpreendente? Não. Ainda para mais, se deixou ir no jogo de André Ventura. Ora, eu sinceramente olho para o público em geral e penso assim, qual é a vantagem que aquele debate teve para as pessoas? Bom, mostrar que são os dois, bagunçaram um debate? Bem, se calhar teve uma vantagem. É mostrar que o João Ferreira não mudou nada ao diário do PCP. E deve ter mostrado também que André Ventura, quando quer ser arruaceiro, é arruaceiro, como foi naquele dia. Bom, agora vamos ao terceiro debate. Foi o debate ontem. Do Sr. Professor Marcelo com o Tiago Maia Gonçalves. Bom, duas coisas. Primeiro, Marcelo saiu da toca pela primeira vez. E se calhar o debate de ontem foi uma espécie de prenúncio do que vai suceder nas próximas semanas. São 3, não é? Até às presidenciais. E porquê? Porque Marcelo foi confrontado com coisas agradáveis. Olha, você é o candidato do poder, você não incomodou o Partido Socialista, você é o maior seguro do Partido Socialista, e já quanto. E depois uma coisa que deixou mesmo Marcelo desconfortável, que foi, o senhor é o candidato dos donos disto tudo. Isto foi certeiro por parte de Tiago Maia Gonçalves. Qual é o problema de Tiago? Eu já disse isto aqui. Foi um erro a Iniciativa Liberal ter posto este senhor como candidato. Eu não quero saber se ele é honesto, se é simpático, se até disse umas coisas ao Marcelo ou não. Não tem jeito para aquilo. Okay? Não tem carisma. Pior do que isso, Tiago não tem training, não tem traquejo de imprensa. E, portanto, deixou-se ir na conversa de Marcelo. A uma certa altura, repara uma coisa, quando você está num debate, não chega você a acusar. Não é dizer assim, você não fez nada, você não avançou, você não tirou consequências disso. Nada disso.
O Tiago Mendes Gonçalves limitou-se a tirar acusações. O problema é que quando a gente tira acusações, nós temos que estar preparados para ouvir o que o outro tipo vai dizer e rebater. Ora, aqui é que esteve o erro. Porque Marcelo, com toda a sua experiência de mídia, com toda a sua experiência de comentador, o que é que faz? Vira-se para ele e diz assim, olha, diga lá o que é que o senhor vetaria. E aqui Tiago Mendes Gonçalves ficou zip. Mais, olha, você fez esta acusação, mas como é que você faria diferente? Sobretudo na questão da história do estado de emergência. Eu também questiono, já disse, o segundo estado de emergência que nós convocámos foi uma estupidez. Continuo a questionar a forma como estes estados de emergência estão a ser convocados. Mas há uma coisa que eu sei, nós não vamos conseguir evitar estados de emergência, por causa do problema que nós temos. Não vale a pena. Ora, estar a fazer esta crítica geral, depois sem estar preparado para responder a questões concretas, é uma chatice. Foi aquilo que aconteceu com o Tiago Mendes Gonçalves. Mas, a uma certa altura, Marcelo faz uma de extrema esquerda. Aliás, o que prova que Marcelo, neste momento, para mim, é um candidato de esquerda. Que se vira e diz esta coisa inacreditável, que eu acho que ele nem sequer deve ter percebido o que disse. Se a gente perguntar, pedir para ele explicar, ele não vai conseguir explicar, que foi a frase, para mim, é a frase da semana. Quando ele diz assim, do estado de emergência que você está aí a criticar, os países ultraliberais tiveram de voltar atrás do estado de emergência. Os países quê? Sr. Presidente, eu sei que isto vai chegar. Países quê? Diga-me lá quem são os países ultraliberais. Diga lá. Quem? A Suécia voltou atrás, é ultraliberal, é socialista. A Inglaterra voltou atrás, é ultraliberal. Aonde? Aonde mesmo? Pá, isto é uma estupidez, não é? Parte do Sr. Presidente da República. Ora, o que eu não vi foi Tiago Mendes Gonçalves preparado para se atirar a Marcelo e dizer, desculpe lá, o senhor acaba de dizer uma tontice, que era aquilo que Marcelo merecia. Bem, não se pode mandar à missa, como se dizia quando era miúdo. Epá, tu não mandas à missa os putos. O mesmo é dizer, tu não mandas para uma luta de galos um frango. Tu mandas para lutas de galos um galo que tem esporas, que é para se atirar ao outro e defender-se. Ora, Tiago Mendes Gonçalves não tem esporas. Tiago Mendes Gonçalves não tem experiência, não tem competência, não tem carisma para aparecer como candidato presidencial. Isto foi um erro na iniciativa liberal. E, portanto, Tiago ontem perdeu o debate. Não é porque não tivesse razão em algumas matérias, porque não tem traquejo para andar naquelas andanças. E mais, acho lamentável quem está na campanha dele, como é que não treina um senhor para ir à televisão debater estas coisas. Isto é que me faz impressão. Bom, ponto seguinte. Já acabamos os debates, hoje vai haver mais, como sabe, amanhã vai haver mais. Aliás, nas próximas semanas eu tenho audiência garantida em matéria de análise de debates, porque vai haver mais do que um debate por dia. Bem, vamos à saúde. Deixa-me lá ver quanto tempo é que já levamos. Ih, meu Deus, 23 minutos. Bem, vamos deixar chegar a saúde para amanhã, porque não quero estar a abusar logo da vossa paciência no primeiro dia útil deste ano. Só quero deixar-lhe ficar esta reflexão para amanhã. A Escócia está outra vez a levantar cabelo sobre independência do reino. Aliás, independência em relação ao Reino Unido. Guarda lá este tema para amanhã, que eu acho que é de análise profunda, e uma das coisas que vou conversar amanhã com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão, mas pense lá nisso que eu vou abordar o tema amanhã. Bom, os outros temas vou deixar para amanhã também. Quero agradecer às 7.300 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partidas nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e bom ano.